Evangelho, Psicologia, Yoga, Estudos Espíritas. Obra psicografada por América Paulielo Marques. Espíritos Ramatiz e outros. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro, Epístola. Apresentação. Evangelho, Psicologia, Yoga, Estudos Espíritas é obra transmitida e inspirada pelos Espíritos Ramatiz, Nicanor, Akhenaton, Ramachani e Luiz Augusto, que dirigem a Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, FTRC, no espaço. É um conjunto de 28 estudos organizados em 7 ciclos de 4, numa ordem, ritmo e sequência profundamente significativos. Foram publicados gradualmente em forma de apostilas, chamadas Estudos Espíritas, nas décadas de 60, 70 e 80 do século XX. Se vende roteiro seguro aos que buscam abrir os canais interiores para o contato com a sua essência divina. Essas lições constituem o arcabouço filosófico da FTRC, representando a fusão de ensinamentos do mentalismo oriental e do Evangelho de Jesus, apoiando-se em orientações básicas do Espiritismo ditadas a Allan Kardec pelos orientadores espirituais da humanidade, e visando também lançar luz sobre as modernas teorias da psicologia. Segundo Ramatiz, pesquisar a alma humana em dimensões do que poderíamos classificar de psicologia abissal é conhecer os atalhos através dos quais o homem desembocou na angústia dos tempos modernos e não temer de ser as regiões escuras do passado reencarnatório para, em seguida, impulsioná-la à grandiosa síntese do ser imortal, abismos inferiores e superiores, nos quais o homem de hoje precisará aprender a arrojar-se, tal como a ciência material desce ao fundo dos oceanos, repositórios das reservas acumuladas pela Terra, e lança-se igualmente à aventura que o conduzirá ao futuro intercâmbio interplanetário. Explicações. Ao ser publicada a primeira edição de Mensagens do Grande Coração, foi anunciada a obra Estudos Espíritas, coletânea dos estudos orientados pelos guias espirituais da Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, agora intitulada Evangelho, Psicologia, Yoga. Por motivos vários, não nos foi possível inicialmente realizar a edição deste livro. Para não adiar mais os benefícios que tais ensinamentos podem proporcionar, consideramos que a publicação parcelada, em apostilas, teria o caráter prático de atender aos pedidos de reprodução que nos são feitos quando expomos esses temas ao público, seja em nossas reuniões públicas em nossa sede, seja nos locais onde comparecemos a convite, no Rio de Janeiro e em outros estados. Os estudos que compõem esta publicação formam um conjunto de 28 palestras elaboradas em 7 ciclos de 4, numa ordem, num ritmo e numa sequência profundamente significativos, que só nos foram revelados ao ser recebido o último desses trabalhos. Representando um conjunto de orientações trazidas do plano espiritual ao homem encarnado, sua estrutura é, sob todos os aspectos, um alerta destinado a despertar ressonâncias espirituais nas almas preparadas ou amadurecidas. Como sempre, em todas as épocas, a mensagem da espiritualidade é dirigida aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. O desvelo de que nós homens somos alvo por parte das esferas superiores encontra-nos despreparados para uma assimilação total do transbordamento de luz que nos atinge. Por essa razão, consideramos deficientes as exposições aqui efetuadas, de sublimes ensinamentos cuja beleza e grandiosidade ultrapassam em muito nossa capacidade de transmissão. Entretanto, conforta-nos a certeza de que ao espírito pronto basta uma pequena palavra para serem detonadas repercussões preciosas em seu campo psíquico. Nossa singela tarefa de intermediários cumpre-se no momento em que, por amor ao trabalho, esgotamos nosso último recurso para bem executá-la. Aos afeiçoados do simbolismo esotérico poderá ser bastante significativa a repetição setenária dos ciclos de 4 palestras. Alertam-nos, dessa forma,
para os 7 planos a serem galgados e que se iniciam nas encarnações junto aos 4 elementos representativos da matéria, como uma repetição mantrânica, para sensibilizar-nos o espírito, e versando sobre os temas fundamentais desse processo evolutivo, dispostos de forma a expressar o mais fielmente possível a amplitude da pedagogia espiritual de nossos guias. Cabe aqui outro esclarecimento. Em todas as épocas os espíritos orientaram os homens sem se deixarem envolver em suas predileções acanhadas de possuir tais esclarecimentos com exclusividade. Hoje, mais do que nunca, essa característica de universalidade se intensifica. A humanidade está sendo chamada a compreender que no espaço não existem agremiações exclusivistas. O intercâmbio que a espiritualidade incentiva entre os homens é reflexo da amplitude de ação sem fronteiras que desenvolvem entre essas esferas superiores. Nossos guias são provenientes de correntes do Oriente e do Ocidente. Nossa fraternidade tem em seus símbolos a síntese das correntes às quais eles se ligaram na Terra, harmonizando-se posteriormente no espaço para um testemunho de maior confraternização entre todas as correntes que visam a evolução da humanidade neste final de tempos que estamos vivendo. Não seríamos dignos da confiança em nós depositada se, por respeito às convenções e predileções de nossos irmãos encarnados, deixássemos de divulgar a fonte de onde emana o amparo espiritual que nos foi trazido. Louvamos, pois, a hora em que a bênção da mediunidade nos foi proporcionada e arrostaremos todas as consequências dessa tarefa, que se faz grande pelo amor que exige de nós ao nos induzir a empenhar corpo e alma no serviço ao semelhante, mesmo quando esse possa vir a deturpar os propósitos visados pelo servidor imperfeito que é o médium. Certamente que, compreendendo a beleza e a grandiosidade dos sentimentos de submissão à lei do amor como requisito primordial a toda a tarefa espiritual de evolução, nossos guias colocaram como primeira fonte de meditação nesses estudos a humildade, apresentando-a calcada na lógica, bem ao gosto do homem atual. Em seguida, desenvolveram temas para orientação espiritual profunda, numa riqueza de esquemas simbólicos capazes de servirem de base à mais ampla compreensão dos fenômenos evolutivos. Esse arcabouço teórico da fraternidade do triângulo, da rosa e da cruz, como poderá ser verificado, representa uma fusão de ensinamentos do mentalismo oriental e do Evangelho de Jesus, realizada com o objetivo de lançar luz sobre as modernas teorias da psicologia. Nada de novo será aqui encontrado, pois só precisamos aprender a coordenar de forma mais adequada os ensinamentos milenares da espiritualidade, vertidos sobre todos os recantos da Terra desde que o homem existe, através do amparo meticuloso dos responsáveis pela evolução do planeta. Nossa tarefa é de contribuir para a preservação desse programa de elaborações graduais de aspectos cada vez mais próximos da visão geral da vida em todos os seus planos, quando todo esse acervo de ensinamentos preciosos encontra-se ameaçado de marginalização na enxurrada do materialismo em que nossa civilização desemboca. Após uma introdução rica de ensinamentos profundos sobre a dinâmica evolutiva, nossos guias abordaram temas relacionados com a moral e os costumes de nossa época, fornecendo orientações seguras para a aplicação prática dos fundamentos espirituais das primeiras e preciosas lições desse conjunto. Como desfecho, focalizaram a figura máxima onde todos os ensinamentos se concretizam numa síntese inigualável de beleza e espiritualidade: Jesus, o guia da humanidade terrestre, a expressão máxima do amor crístico, cuja missão grandiosa está por ser avaliada pelos nossos espíritos ainda incapazes de alçar voos acima da matéria, a que todos permanecemos condicionados, em maior ou menor grau. Chamamos a atenção do leitor para o esforço que nesses estudos é desenvolvido, tendo em vista restabelecer o sentido criador e positivo das virtudes-chave pregadas por Jesus e por todas as correntes que visam atingir a vibração crística do amor universal, a humildade e a renúncia. Por serem o ponto nevrálgico de nossa evolução,
constituindo o alfa e o ômega do esforço espiritual de crescimento, só se tornaram conhecidas entre os homens através de aspectos deturpadores, ou seja, por uma autêntica caricatura das virtudes que abrem e fecham, respectivamente, o ciclo da evolução, ciclo esse que se repete em cada novo grau a ser alcançado diante da espiritualidade, formando, no conjunto de suas repetições em níveis ascendentes, a grande espiral devolutiva. Uma outra recomendação que se faz oportuna é a de nos equiparmos com armas da coragem e da paciência, indispensáveis à execução do aprendizado que se esboça tão grandiosamente diante de nossos olhos nesses estudos. Compreendendo que tudo no universo é gradação, rejubilemo-nos pela abençoada oportunidade de conhecer o caminho esboçado por Jesus, traduzido ao nível de nossas vivências atuais. Embora possa nos parecer espinhosa a tarefa da renovação íntima, à proporção que nos afeiçoarmos a esses princípios norteadores do progresso, sentiremos nossos propósitos reforçados pelos benefícios alcançados. E, imperceptivelmente, seremos introduzidos em novo campo de ação, onde tristezas, remorsos, ansiedades ou quaisquer outras formas de negativismo serão desarticuladas progressivamente ao contato das doces perspectivas que nos foram assinaladas pelas palavras amorosas do amigo sublime: vós sois deuses, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. América Paulino Marques. Rio de Janeiro, 1970. Ao leitor. É com prazer e alegria que teço estes comentários à obra intitulada Evangelho, Psicologia, Yoga, Estudos Espíritas, psicografada pela doutora América Paulino Marques e tendo como autores espirituais 4 nomes bem conhecidos. Como disse a querida amiga América, encontrei nesta coletânea de estudos um verdadeiro filão de ouro. O estudioso das verdades espirituais encontra neste livro joias preciosas como razões lógicas de humildade, dispostas de uma maneira fácil a qualquer entendimento, levando o leitor a compreender melhor a virtude da humildade, que é tão difícil de ser vivenciada. Os temas de estudo deste livro são todos utilíssimos para quem leva a sério a vivência do Espiritismo. Ramachandra demonstra uma profundidade e uma simplicidade enormes ao expor assuntos tão sérios em palavras claras, mas, o que mais me encantou neste grande espírito foi o amor que ele demonstra em seus ensinamentos. Ramatiz já é bastante conhecido e suas obras já são muitas e muito preciosas. Vemos que ele está sempre ligado aos problemas da mediunidade e da mente. A sua lição sobre maturidade espiritual merece a nossa meditação. Quanto a Nicanor, ele nos encanta com sua maneira de escrever e sentimos nele, também, um grande amor e uma imensa dedicação à obra do Cristo e humanidade. Afinal, quem sou eu para dar opiniões sobre esses autores espirituais, mensageiros celestes, que se comprazem em nos esclarecer, nos ensinando com amor o que já deveríamos ter aprendido há séculos? Sinto, apenas, que gostaria de ver muitas escolas espíritas usando estas lições que complementam Kardec e nos ajudam a crescer para entender melhor Jesus. Na hora em que vivemos, hoje aproveitarmos, cheios de gratidão, esta messe de ensinamentos, que por misericórdia do céu, chega a nós, gritando aos nossos ouvidos surdos pelo barulho do mundo, Concorda. Estudemos para adquirir a sabedoria e vivenciemos os ensinamentos adquiridos, pois eles farão crescer o amor nas nossas almas. Serão nossas asas com as quais poderemos voar para as amplidões do espaço onde desejamos encontrar esses grandes mensageiros celestes. A eles, a nossa gratidão. A querida América, nosso abraço de amor e incentivo para que continue produzindo para o Cristo. Tirzad Yeter, colaboradora pioneira no movimento das escolas de aprendizes do Evangelho, implantando na FESP, Federação Espírita de São Paulo, pelo com Edgar Armond. Mensagem à Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz.
Mensagem trazida por Ramatiz FTRC em 4 de setembro de 1970, com referência à publicação da presente obra. Este trabalho surge como um desafio à vossa capacidade de servir a uma causa controvertida e colocar-vos na encruzilhada entre os interesses humanos imediatos e as necessidades espirituais desconhecidas pela maioria dos homens. Esse desafio atinge em primeiro lugar a vós mesmos, pois precisareis submeter-vos, como cobaias, à diversidade de sugestões opostas que surgem quando se põe em xeque a velha interrogação humana: de onde venho e para onde vou? Constitui, também, desafio aos pesquisadores honestos da realidade psíquica, dispostos a enfrentar um alargamento infinito do campo de ação na pesquisa e que já não creiam mais na lenda de Ícaro, representada pela triste decepção que o homem cultiva há alguns séculos sobre sua natureza espiritual. A verdade parece intimidar o homem e ele não deseja ver suas asas de cera derretidas pelo foco central da luz da imortalidade. Decepcionados por séculos de fracasso na aplicação prática dos princípios do amor, descrede sua condição espiritual. Como seus antepassados construíram sua forma de religiosidade sobre as asas de cera dos conceitos involutivos, não admite a possibilidade de ultrapassar os condicionamentos negativos do passado no setor religioso. Na fase mítica da humanidade, o desejo de superação externava-se em lendas como a de Ícaro. Porém, tal como uma séria modificação se fez para concretizar o sonho do voo material como mais pesado que o ar, transformações do mesmo teor se processam no setor espiritual ou psíquico da humanidade. Poderíamos comparar a pesquisa psíquica realizada até hoje com a vitória parcial, obtida pela navegação aérea antes das mais recentes conquistas da cosmonáutica. Assim como era visionária a obra de Júlio Verne, o grande profeta da ciência moderna, são também vistos hoje como crédulos os que afirmam que o âmbito da psicanálise é o espírito eterno e que a psicologia deve ser um terreno genérico, usado com o sentido de estudo da alma e abarcando todas as expressões do psiquismo humano. Mas ainda, seria conveniente que essa psicologia, o estudo da alma, comportasse a psicanálise espiritual seguida sempre da procura de uma psicossíntese, ou seja, uma visão globalizada do ser no tempo e no espaço. Frequentemente, não têm sido os técnicos os responsáveis pela ampliação dos rumos do conhecimento humano. A classificação acadêmica e o hábito de conformar-se às normas vigentes costumam exercer constrangimento sobre os estudiosos. Por vezes, um amador ou quase leigo consegue ver com os olhos do espírito a direção aconselhável às atividades que devem beneficiar o gênero humano. O trabalho espiritual de intercâmbio com as esferas superiores costuma alargar a sensibilidade do homem que deseja se colocar como instrumento do amor sobre a terra. Não há necessidade de que seja um espírito eleito. O próprio Cristo escolheu seus discípulos entre seres imperfeitos, capazes de negá-lo e de descuidar sua missão grandiosa. Isso faz crer no seu propósito de demonstrar que o amor pode sustentar-nos na batalha pelo bem, embora seja ainda muito pequena nossa condição evolutiva. Cremos sinceramente que o amor ao bem é a bússola e exerce a mesma atração magnética de uma polaridade segura com a força criadora da vida, ou seja, o nosso norte espiritual. Pesquisar é a nossa forma de caminhar. Os que seguiram o Mestre na Terra, levados pelo doce magnetismo do seu amor aos homens, não sabiam bem para onde ele os conduzia, mas seguiam-no. O homem de ciência, hoje, não segue outro processo em suas pesquisas. Qual o investigador honesto que sabe de antemão onde sua busca o levará? Espírito desarmado de preconceitos, expõe-se aos riscos da conquista que pressente. Pesquisar a alma humana em dimensões do que poderíamos classificar de psicologia abissal é conhecer os atalhos através dos quais o homem desembocou na angústia dos tempos modernos e não temer de ser as regiões escuras do passado reencarnatório para, em seguida, impulsioná-lo à grandiosa síntese do ser imortal,
abismos inferiores e abismos superiores, nos quais o homem de hoje precisará aprender a arrojar-se, tal como a ciência material desce ao fundo dos oceanos, repositório das reservas acumuladas pela Terra, e lança-se igualmente à aventura que o conduzirá ao futuro intercâmbio interplanetário. Se a vossa atual psicologia, fragmentada e dividida, possuindo compartimentos estanques dos quais a psicanálise é um derivado tão controvertido, se negasse aos voos mais altos das investigações espirituais do futuro homem angelizado, assim como a conhecer os abismos opostos dos arquivos subconscienciais preexistentes a uma única encarnação, permaneceria em posição subdesenvolvida em relação a outros ramos da ciência. É preciso superar o complexo de Ícaro e tentar, agora com aparelhagem mais adequada, novos voos em direção ao domínio do vosso mundo psíquico, tal como as outras ciências já dominam o mundo material. A bela lenda grega é o símbolo da impotência humana diante do universo. Certo que é menos complexa a vitória sobre o mundo objetivo e material. Porém, qual o desafio que já conseguiu paralisar a capacidade de realização do homem? Não haverá uma caminhada isenta de tropeços, mas não falamos em termos de utopia. Precisamos incentivar a realização humana, contando com suas deficiências naturais. Sede valorosos e buscai novos recursos à vossa pesquisa psíquica. Nessa obra há pequenas sugestões que constituem uma tomada de posição. Que possais aceitá-las e utilizá-las dentro do verdadeiro espírito investigador, o que não se crê dono da verdade nem capaz de abarcá-la por inteiro e que por isso se submete às pressões internas e externas que o processo de crescimento exige do homem como ser isolado ou coletivo. Paz e amor. Ramatiz. Capítulo 1. Razões lógicas da humildade. Preâmbulo. O homem bem-intencionado, em determinado momento da existência, sente a necessidade de adquirir uma ciência grandiosa ao contato com o semelhante. Procura adaptar-se à realidade ambiente e, quando consegue, diz-se que é um ser ajustado, em plena maturidade ou, ainda, que é um homem humilde, na acepção perfeita da palavra. Reluta-se, geralmente, na aplicação do último termo, por haver ainda certa incompreensão quanto ao seu verdadeiro significado. A criatura habituada a impor-se não admite a necessidade de ajustamento ao meio e, quando se fala em humildade, imediatamente surge uma associação indesejável com a humilhação. Convém, pois, esclarecer que humildade é a busca voluntária e consciente de ajustamento às leis do conjunto na vida, e só será humilhado aquele que sofrer a ação compulsória do meio sobre si sem compreender o aprendizado que ela representa. Se souber aproveitar as experiências, só engrandecimento lhe advirá da ação corretiva que o ambiente exerce sobre sua individualidade. Os pesquisadores dos problemas da alma já encontraram, como conclusão para seus esforços, a necessidade de cultivar sistematizadamente as virtudes evangélicas no ajustamento ao meio. Falta-lhes apresentar razões mais lógicas para que o indivíduo se esforce no autoaprimoramento, além daquelas que dizem respeito à arte de bem viver. Essas não são suficientes para reter a criatura, equilibradamente, junto às provações consideradas por demais dolorosas. Análise. Analisando a humildade como sinônimo que é de ajustamento e maturidade, chegamos à conclusão de ser ela formada por dois elementos. 1. Capacidade de autoafirmação. 2. Reconhecimento da própria pequenez. Por ser constituída de dois fatores aparentemente tão contraditórios, compreende-se a dificuldade sentida na sua procura por muitas almas bem-intencionadas. Quem sente a realidade da vida e deseja ajustar-se a ela, projeta-se em realizações ostensivas na afirmação do próprio eu. Sente a força que impele sua evolução e inebria-se diante das próprias possibilidades. São as almas ativas, que muitas vezes pecam pelo excesso de autoafirmação. Existem, simultaneamente, as que sentiram o contraste entre a grandiosidade da vida e a situação apagada da própria individualidade e,
mergulhadas na noção de suas limitações, negam-se o direito de autoafirmação. Entre essas duas atitudes, encontra-se a real humildade. Para conciliar aqueles dois elementos formadores da sublime virtude é preciso recorrer a um fator comum que os reúna numa única solução que será, justamente, o reconhecimento dos valores eternos. Após analisar a humildade, podemos então compreender a sua composição. Assim como na química, para ser acelerada a reação de elementos de difícil combinação, utiliza-se um catalisador. Na química da alma a compreensão dos valores eternos apressa a solução da humildade. Isso, porém, não significa que os homens afastados dos ambientes religiosos estejam impossibilitados de adquirir. Os valores eternos não são propriedade de quem os admite e estuda simultaneamente. São assimilados por quem os pressente, seja qual for sua situação externa. Existem, muitas vezes, nas almas aparentemente leigas, que já os trazem como valores adquiridos em existências anteriores. Portanto, não nos surpreende que os homens de ciência já os tenham identificado, embora não possuam elementos para dissertar sobre eles com maior largueza. Para confirmar, citaremos Carl Essmann, quando considera que a maturidade se mede através das seguintes qualidades: humildade, confiança e gratidão. Entretanto, como a vida é uma constante troca de valores e só poderemos transmitir com êxito conhecimentos que soubermos analisar, não basta afirmar ao homem a necessidade de ser humilde para ser ajustado. É preciso apresentar-lhe as razões lógicas da humildade. Eis porque o leigo, isto é, o homem que não se aplica ao estudo dos valores eternos, embora os conheça na prática, falha em sua missão de orientar, pois afirma a necessidade de valores para os quais não se encontra capacitado a oferecer argumentação lógica. Entretanto, pesquisando as almas e seus problemas, cedo ou tarde, chegará a obter as razões lógicas da humildade, por mais obscuras que elas lhe pareçam ainda no momento. O homem ajustado é humilde, pois é capaz de se conduzir com simplicidade, porque se afirma dentro dos valores eternos, diante dos quais é possível sentir-se pequeno, sem no entanto se anular. Voltemos nossos olhos para o Senhor, a fim de sentir nossa grandiosa pequenez. Conclusão. Há, no universo, uma lei determinando a evolução do menor para o maior. Seremos chamados a compreender essa verdade através das inúmeras experiências que nos surgem pelos séculos afora. Os homens insensatos desejam revogar essa lei, projetando-se além de sua própria condição, numa evidência forçada, para a qual não possuem credenciais. E se desesperam, quando constrangidos a despir os véus da ilusão. Elevando-se aos pináculos de uma glória merecida, buscam satisfazer de maneira inadequada os anseios normais de elevação, naturais a todas as criaturas. Se bem orientados, abririam caminhos verdadeiros de aprendizado. Entretanto, como almas distraídas das realidades eternas, constroem sobre bases efêmeras os pretensos alicerces de seu progresso, que ruirão mais tarde por carecerem de consistência para sustentar o edifício sólido da realização no bem. Então surge a revolta naqueles que se habituaram ao deslumbramento das grandezas falsas. Muitos séculos serão necessários para o retorno à compreensão verdadeira com a renovação de seus destinos. Almas perplexas, seguem descrendo do próprio engrandecimento dentro do ritmo normal da vida estabelecido pela lei. Desesperam e se julgam injustiçadas quando já não podem usufruir da embriaguez do orgulho e da vaidade. Maceram-se por tempo indeterminado, tentando o retorno às falsas concepções de engrandecimento do eu, desejando permanecer nos quadros de exceção em que as ilusões da vida material os colocou. Porém, a luta cansa quando não produz frutos positivos e surge o momento em que a verdade é pressentida. A alma começa a despir-se do personalismo para investigar as razões de sua insatisfação, da improdutividade de seus esforços. Embora não sinta o apelo íntimo da humildade como uma necessidade própria,
embora não vibre na excelência da harmonização com o todo, encontra-se na situação de quem precisa se orientar e lança a mão dos recursos intelectuais para discernir os meios de alcançar a paz. É quando começa a perceber e admitir a existência de uma razão lógica para seus padecimentos e que algo pode ser feito para se livrar deles. Penetra mentalmente as razões maiores da vida, retirando, por momentos, os olhos do seu mundo circunscrito e, a contragosto, começa a observar o que se passa à volta. Identifica, surpresa, que a criação constitui um conjunto harmônico de leis indestrutíveis até então ignoradas, pois ocupava-se exclusivamente em impor-as de seu mundículo particular, com as quais as grandiosas normas da vida estavam em contradição. Sente-se como se tivesse despertado para uma realidade nova de que, voluntariamente, se afastara. Entretanto, pressente grande segurança nas leis entrevistas e, para usufruir seus benefícios, desiste de contrapor-se a elas. Compreende que há duas grandes razões lógicas para a humildade, as universais e as pessoais. Observando o universo, a alma é arrebatada pelo sentimento grandioso de constituir uma partícula mínima da criação com alegria, identifica a felicidade de ser pequena, como parte infinitesimal da obra do Eterno. Quanto mais se afina com a beleza da vida, mais prazer encontra em ser humilde, por sentir-se ajustado a uma realidade grandiosa. Não há mais luta pela imposição de valores fictícios. Vem, em seguida, as razões pessoais da humildade. Analisando-se, com isenção de ânimo, pode a criatura ver como são falhos e acanhados os seus pontos de vista, como, egressa da origem divina, afastou-se da compreensão adequada de seus próprios problemas, tomando-se incapaz de conquistar a felicidade. Novo aspecto imperativo da humildade surge aos seus olhos. No seu universo interior falharam as leis que adotara e a busca da paz tomou-se improdutiva. Ao sentir a pequenez das leis que impusera a si mesma como as únicas aceitáveis, encontra-se vazia de orientação. Sente então a conveniência de fazer vigorar em seu mundo interior o conjunto de leis harmônicas observadas no universo e vai, pouco a pouco, assimilando as noções básicas da vida eterna. Surge uma alma que se abre para o processo de retorno à harmonia. Dois mundos que se chocavam, o pessoal e o universal, passam a absorver-se mutuamente. Desfazem-se os atritos. O pequenino ser, com a consciência de sua condição, adquiriu a possibilidade de assimilar a parcela de harmonia que lhe cabe. Louvado seja Deus! Nicanor. Mensagem: a virtude. A meia-virtude é menos prejudicial do que a falsa virtude. Por isso, a autenticidade, apesar de doer na alma, pode conduzir e é mais depressa à correção dos erros do que o estado virtuoso baseado na rigidez incorruptível. Se há rigidez, há estacionamento. Congelam-se em um determinado grau as possibilidades latentes da alma. Permanece incapaz de sentir o calor do erro que se incinera na pira das vivências árduas, impedindo que, após a incineração, possa ser queimado o incenso purificador, ao calor da vibração do remorso, que termina por permitir sejam lançados nas brasas dessa consumição ingredientes produtores dos suaves aromas purificadores. Jesus afirmou que não veio trazer a paz, mas a espada e que se encontrava ansioso para que o fogo se alastrasse no cumprimento de sua missão. Após a tarefa cruenta de consumição dos resíduos espirituais negativos, o Senhor lança sobre as brasas do remorso as ervas aromáticas do seu amor. E o perfume inefável de pureza renova o ambiente espiritual do discípulo, aproximando-o de uma virtude mais sólida. Sede fortes para suportar a incineração dos erros do passado. Permanecei consciente da grandiosidade da tarefa que vos é confiada e que representa um período de consolidação das forças que sustentarão as possibilidades conquistadas. Estas possibilidades são como um mecanismo montado, peça por peça, no esforço de preparação para a missão que nos foi entregue. Entretanto, para que funcione,
Toma-se necessário obter combustível. Qual será ele? Serão nossas aquisições, as forças que possuímos em estado latente. Posta a máquina em movimento, pesquisemos. Qual a força que impulsiona? É preciso obter o auxílio de uma centelha de ignição. Ela está representada pelo amor divino que se expressa em nós através da vida. Essa centelha desenvolve um processo de queima capaz de produzir os vapores responsáveis pelo impulso a ser impresso à máquina. Queima-se, então, o combustível, nossas aquisições anteriores positivas ou negativas, através das realizações que nos cabem no panorama da vida. A parte positiva, associada à centelha de ignição do amor divino, produz novas energias, um potencial benéfico de realizações. Os componentes negativos estão representados nos resíduos que permanecem para serem eliminados como indesejáveis. Certamente que os gases dessa eliminação desagradam, porém, como aproveitar o potencial existente em nós se não nos conformarmos em utilizá-lo na produção de trabalho para selecionar, aproveitando a parte positiva e desenvolvendo-a? Nosso esforço se apresenta desagradável nas escalas inferiores da evolução por contarmos somente com combustível de qualidade inferior. Porém, com o tempo, trilharemos estradas mais progressistas, obtendo material mais puro para a combustão do esforço que nos compete. Jamais duvidamos de nossas realizações como estão programadas. Se duvidarmos, será desfeito o liame da sintonia com as fontes de nossa recuperação. No esforço de reaver a sintonia sempre que for perdida, reside o processo de renovação executado através das normas de autenticidade. Tende fé. O Senhor jamais vos desamparou. Paz. Nicanor. Capítulo 2. Magnetismo e mediunidade. Equilíbrio espiritual e trabalho mediúnico. Preâmbulo. Desde que as correntes do Oriente e do Ocidente reuniram-se para formar as fraternidades com tendências a universalizar os ensinamentos espirituais, há necessidade de analisar a contribuição que cada qual pode trazer aos ideais de progresso na Terra. Desejamos, pois, estudar a mediunidade como instrumento de equilíbrio e o trabalho de desenvolvimento mediúnico como contribuição das correntes do Ocidente na conjugação dos nossos esforços para o bem. Iniciaremos por apresentar uma comparação entre as forças magnéticas que regem os sistemas planetários e as que estabelecem o ajustamento íntimo de cada espírito. Existem no universo sistemas constituídos por planetas a girar em torno de seus respectivos sóis. Esses sistemas formaram-se pelo deslocamento de massas provindas do centro de cada qual, que continuam emanadas a que lhes deu origem, dela recebendo energias vitais estimuladoras do progresso. Simultaneamente, esses corpos celestes exercem influência recíproca e forma-se, assim, entre eles, uma corrente magnética em constante fluxo e evolução. De orbes inóspitos passam os planetas a mundos primitivos, a locais de expiação e provas e, finalmente, a mundos regeneradores e progressistas, numa escala infinita de ascensão. O centro do sistema que é o Sol recebe da força central da vida a energia vital que distribui, tanto mais perfeitamente quanto mais se aprimoram as emanações magnéticas de cada um de seus planetas. Com os indivíduos sucede algo semelhante. Possuem uma centelha de vida a funcionar como centro do sistema espiritual que constituem. Dessa centelha, que recebe a energia magnética da força central da vida ou Deus, desprendem-se as formações planetárias representadas pelas virtudes, as quais, por sua vez, evoluem do estado primitivo ao apogeu de um desenvolvimento completo. São elas a humildade, a confiança, a alegria, a coragem, a serenidade, a persistência e a renúncia. Recebendo, através da centelha de vida, a força vital, elas se aprimoram, influenciando-se mutuamente. Com o correr do tempo, a energia criadora é expandida, cada vez com maior intensidade, pela centelha de vida, que irradia constantemente à sua volta,
estimulando o processo de harmonização magnética do conjunto. São intensificadas as trocas de energia dentro do sistema individual e as virtudes, como planetas a girar em torno da centelha de vida, desenvolvem-se em um grau crescente de perfeição, como 7 orbes a se influenciarem profundamente. À semelhança das cores do espectro solar, as virtudes reunidas formarão a luz branca do amor, tanto mais intensa quanto mais se fortaleçam seus elementos componentes. No desenrolar do processo de harmonização magnética da alma, é preciso atentar inicialmente para a necessidade básica do ser humano, que é a humildade, capaz de proporcionar renovação diante das situações mais rudes da vida. Surgirá, então, a confiança em si pela capacidade de ajustamento, e em Deus pelo reconhecimento de sua sabedoria. Em seguida virá a alegria de viver nas bases dessa confiança, e será fácil renovar a coragem quando exista a alegria espiritual. A coragem, por sua vez, garantirá a persistência na conquista dos valores eternos, e o ser granjeará, desse modo, a virtude da serenidade. Por sua vez, a impassibilidade na luta poderá proporcionar-lhe a têmpera necessária a exercitar a renúncia, coroamento de todas as outras conquistas, tornando o indivíduo apto a colaborar na obra da criação, sem consulta aos interesses individualistas. Assim prossegue o trabalho de conquistar a harmonização magnética do sistema individual, intensificada à proporção que, pelo aprimoramento constante, os planetas, as virtudes, evoluírem, tornando-se capazes de dar vazão, de forma mais aperfeiçoada, à energia magnética do amor universal. Quando as trocas internas do sistema atingem um nível de harmonia mais completa, o conjunto torna-se capaz de receber e transmitir, em maior grau de pureza, a energia criadora que lhe é irradiada da divindade, da usina universal. Então diz-se que o espírito atingiu a plenitude de suas possibilidades, aquele estado designado pela expressão eu sou. Análise. Observando a beleza e sabedoria das leis que regem esses sistemas, tanto no plano cósmico como no individual, somos possuídos pelo anseio de definir sua finalidade, pois a ordem e exatidão de seu funcionamento falam-nos claramente de um objetivo a alcançar, sem o qual nada teria razão de ser. E concluímos que toda a criação tem o objetivo de expressar a divindade, ou seja, tornar-se instrumento da vontade do Eterno. Ora, ser instrumento é ser medianeiro, intermediário. Recaímos então na conclusão de que a criação, em sua totalidade, tem o objetivo princípio da mediunidade, e que tudo evolui com a finalidade de harmonizar-se magneticamente, a fim de melhor entregar-se ao trabalho de afinação com o magnetismo puro por excelência emanado da força central da vida. Dentro de uma orientação sadia, os seres são capazes de atingir o grau de mediunidade perfeita, sem choque, na posse do domínio completo de suas trocas magnéticas com a fonte da vida, tornando-se senhores das forças que regem o universo e o próprio ser. Entretanto, grande número de almas desviou-se, e entre elas encontram-se os homens da Terra, planeta de expiação e provas. Afastam-se da linha de uma evolução harmoniosa e, em consequência, o magnetismo de seus sistemas encontram-se em desequilíbrio. Porém, os mundos obedecem, em sua evolução, a uma programação, e cada ciclo evolutivo tem sua época estabelecida. Houve um grande desvio na evolução do homem, pois ele deixou esquecidas as suas possibilidades de realização no plano espiritual. Se assim não fosse, poderia alcançar o domínio total das forças da natureza e do próprio sistema espiritual, como fizeram os espíritos iluminados do Oriente. Também entre vós se verifica nas seções de efeitos físicos, materializando e desmaterializando objetos, num perfeito controle da constituição íntima da matéria. Esse domínio completo da vida representa uma intensificação das trocas magnéticas entre o criado e o Criador. Como essa parte foi relegada ao esquecimento, restou à criatura humana a experimentação no plano físico, que a levou a uma descoberta estarrecedora, a libertação da força atômica,
ou seja, o domínio da matéria densa através de processos artificiais violentos. O bombardeamento do átomo colocou nas mãos do homem perplexo uma força que o intima a reexaminar todos os valores dentro dos quais tem vivido. Senhor de poderes de vida ou destruição nunca igualados, a princípio desnorteia-se, mas será forçado a uma decisão viril de autorrenovação, após concluir sobre os perigos do mau uso dos poderes materiais que já consegue manipular. Não há mais apelação, renovar ou perecer. Conclusão. No âmbito do progresso espiritual algo semelhante sucede. Terminado o prazo de contemporização, por ter o planeta atingido o fim de mais um ciclo, é preciso pôr-se o homem à altura dos bens materiais de grande envergadura que lhe foram entregues, e isso só será possível se acordarem-se a consciência da sua condição real de espírito em evolução. Assim como os homens encarnados encarregam-se de libertar a energia contida nos átomos, os espíritos desencarnados incumbiram-se de despertar, na constituição perispiritual do homem, as forças latentes, das quais ele jamais se recorda. Então, os núcleos da sensibilidade, ou seja, os chakras, começam a ser bombardeados por fluidos de toda espécie, surgindo o desajuste magnético causado pela mobilização de energias até então adormecidas no homem. Ele está sendo forçado a decidir-se, ou dá ouvidos às intuições sadias de progresso que lhe chegam através do despertamento da mediunidade, ou deixa-se exaurir em choques infindáveis. Os fluidos das altas esferas espirituais funcionam como um reforço de energias, exatamente como se o homem constituísse uma substância comum que sofresse a influência de altas potências radiativas, a fim de impregnar-se das energias curadoras e benéficas que possa transmitir ao semelhante e ao próprio ser. Esse é o processo utilizado no presente para estimular a harmonização magnética das almas cujo progresso encontrava-se retardado e que se comprometeram a um esforço intenso de renovação. São os médiuns, necessitados de desenvolver intensa atividade para aprender a sintonizar seus sistemas espirituais com as correntes magnéticas mais puras, conquistando laboriosamente um grau evolutivo mais harmonioso, ou seja, o equilíbrio espiritual. Assim como a energia atômica pode ser empregada na cura de moléstias, no aperfeiçoamento da agricultura e no progresso industrial, a energia magnética escoada através da mediunidade pode acelerar a harmonização do sistema espiritual do homem, tornando-o capaz de armazenar forças a bem do progresso geral e individual. No passado havia a possibilidade de esperar a harmonização magnética natural do ser, ou seja, a mediunidade natural perfeita. Hoje, em virtude dos acontecimentos do fim do ciclo, é preciso acelerá-la através de processos artificiais. O progresso material não pode permanecer dissociado do progresso espiritual, e se o homem tornou-se senhor da vida material do planeta, é preciso que seja capaz de aprimorar a consciência espiritual que preside a vida, para que se harmonize com a existência que lhe foi concedida. Eis porque, mesmo aqueles que no passado seguiram os ensinamentos do mentalismo oriental, estimulam hoje o desenvolvimento mediúnico que outrora condenariam, pois os tempos mudam e o progresso do espírito apresenta exigências novas, às quais precisamos adaptar-nos. Paz e amor, Ramatiz. Nota de médium: como complemento ao estudo do presente tema, foi-nos trazida uma evidência esclarecedora. Seres humanos soterrados num túnel, no qual em breve não haveria mais oxigênio e, muito menos, alimento. Para eles, havia duas escolhas: ou perecer por asfixia ou tentar abrir passagem com risco de provocar desmoronamentos. Assim são os médiuns. Soterrados nas concepções negativas agasalhadas por milênios, antes que o planeta sofra a renovação do final dos tempos, receberam a oportunidade de cavar uma túnel para a saída em direção à luz. Embora haja riscos nessa empresa, ela representa a oportunidade última de despertar-lhes a sensibilidade espiritual a tempo, pois, se não se sentissem em perigo,
não teriam capacidade de, por si mesmos, despertar para sua real condição de espíritos necessitados de renovação. Mensagens. Venho concitar-vos. Venho concitar-vos a que vos arvoreis patronos de vosso próprio progresso espiritual. Não espereis que ele vos venha de fora. Se em vós não crerdes, quem o fará por vós? Tende compaixão de vós mesmos. Não permitais jamais que a dúvida destrua vossas melhores possibilidades. Qual a razão suficientemente forte para impedir vosso progresso, se a lei assim determina e se vós estiverdes decididos a colaborar? Não negueis a nossa presença junto a vós, sob a alegação de que disso não sois dignos, pois seria negar a nossa boa vontade para convosco. Somos, sim, espíritos que já transpusemos a face em que vos encontrais, mas cuja felicidade maior consiste em de vós nos aproximarmos, sentindo o vosso desejo sincero de corresponder ao nosso propósito de auxiliar. Nenhum espírito é por demais evoluído, dos que aqui na Terra viveram, para que, por vosso intermédio, se comunique. Guardamos todos um laço profundo de fraternidade, pois que do mesmo orbe auferimos as fontes do progresso e sentimos o sagrado dever de nele laborarmos indefinidamente, pelo progresso coletivo. Confiai, pois o Senhor vela por vós e conseguirá extrair do vosso íntimo todas as vossas melhores possibilidades. Não nos negueis jamais a vossa colaboração sob pretexto algum. Estaríeis abandonando a luta, em que são exigidas de vós a coragem e a firme determinação de procurar os melhores caminhos, embora sabendo que nessa procura há o perigo de errar. Procurai ser humildes diante do Senhor e todos os caminhos vos serão abertos. Diante dele todas as criaturas são iguais e é nesses termos que estamos aqui para colaborar conosco. Não vos ofusquem as claridades espirituais de que somos intermediários e que, notai bem, não são propriedade nossa. Colocai-vos conosco, no mesmo plano de humildade, diante de Deus e é só isso que de vós esperamos para que, com as almas entrelaçadas no mais fraternal amplexo, possamos, com o coração cheio de paz e felicidade, elevar a nossa prece a Deus, por meio do trabalho infatigável. A luz espiritual que vos banha neste momento tem por finalidade demonstrar-vos a intensidade da paz e do amor que vos envolverá quando vos situardes entre aqueles cujo único objetivo na vida é cumprir a vontade do Pai. É grande o número daqueles que se acercam de vós, solicitando-vos para meditação em torno dos planos verdadeiros da vida. Procuramos atrair-vos insistentemente ao nosso convívio e recebemos os vossos pensamentos de amor para conosco com intensa felicidade, pois o que há mais em nós são os sentimentos de amor e de verdade que procuramos transmitir, da forma mais purificada que nos é possível. As afinidades eletivas que em vós vibram relativamente a nós, irão com o tempo, cada vez mais, se acentuando, pois que o vosso proceder mais se aproximará da conduta esclarecida e bela, que procuramos incentivar sob a forma de amor irrestrito e incondicional a tudo que se relaciona com a verdadeira vida. Os pequeninos obstáculos que tendes vencido já vos têm servido de comprovação suficientemente abalizada para que continueis nesse trabalho definitivo, do qual nada nem ninguém vos poderá afastar. Se em vós confiais, senti-vos fortes como o carvalho que não se dobra diante das borrascas. Não tem outra finalidade na vida a amizade, senão a de incentivar o progresso das criaturas do que assim se ligam e, de mãos dadas, caminham com os olhos fixos no seu Criador, que as abençoa ao vê-las ensaiar os primeiros passos na árdua tarefa de redescobrir o amor, esse eterno motivo da vida cuja conquista estão todos destinados. Vibrai de felicidade ao sentir-nos junto a vós e procurai, a pouco e pouco, afinar-vos cada vez mais com os nobres sentimentos que nos atribuís. Estaremos sempre junto a vós e o vosso sentimento de serdes e merecedores de nossa presença vos aproxima da verdadeira humildade diante de Deus, embora nos sintamos para convosco simplesmente como irmãos mais velhos.
Roteiro para alcançar a vitória espiritual no esforço mediúnico. Coragem. Domínio da mente, triângulo. Modificar totalmente a atitude espiritual de receio diante do trabalho mediúnico. Receber, confiante, o amor que é trazido como prova de benevolência do Pai. O médium bem-intencionado penetra a esfera de ação que lhe é destinada com um amparo excepcional, como crédito relativo às boas intenções que alimenta. Se não realiza contento, apesar do envolvimento de amor que lhe chega, culpe-se o receio, falta de fé e coragem, que permite vicejar em sua alma. Serenidade. Domínio da sensibilidade, rosa. Dominar a emotividade, evitando alimentar a alma com vibrações negativas que a viciam num padrão vibratório muito poderoso junto às situações penosas. Tudo pode transformar-se em hábito, se assim o permitirmos. A alma sensível pode, em virtude de sua natureza vibrátil, acostumar-se a uma atmosfera espiritual de tensão emocional capaz de prejudicá-la no exercício da mediunidade, pois essa requer um campo favorável às vibrações harmoniosas. Amor. União com a vibração crística, cruz. As duas primeiras recomendações são necessárias para que o espírito se predisponha favoravelmente ao trabalho. Entretanto, para que o realize com êxito, é preciso que atenda à recomendação máxima da lei: ame a Deus sobre todas as coisas, desejando pôr-se a seu serviço incondicionalmente, por ideal, com alegria, como quem ama realmente o seu objetivo, que é servir ao Pai. Ame a si mesmo, realizando serenamente o trabalho de autorrenovação, tendo caridade, paciência e amor para com sua individualidade eterna, como partícula do grande universo e, finalmente, consiga, através da observância das duas primeiras partes, amar ao próximo como a si mesmo, por considerá-lo parte do mesmo todo de que provém. É preciso, entretanto, aprimorar o conceito que fazemos da vibração do amor. Ela possui uma graduação sentida com clareza à proporção que o espírito evolui. A alma predisposta ao bem sofre a atração da força central da vida e, no círculo ainda denso em que se situa, é tocada por essa atração magnética, produzindo em sua sensibilidade um choque emocional que a deslumbra e arrebata. Essa é a primeira fase do amor, a mais elementar, toma o nome de emoção e abre as portas para conquistas mais perfeitas no futuro. A proporção que, sob o impulso inicial produzido pela emoção do contato com as forças superiores da vida, a alma envereda pelos caminhos certos, vai obtendo maior sintonia com a luz, sentindo-a com mais perfeição. O fenômeno de sua ligação com ela deixa de possuir os aspectos vibratórios de transitoriedade, característicos da emoção, para adquirir o valor estável da categoria dos sentimentos incorporados à sensibilidade. Essa segunda fase da manifestação do amor crístico expressa-se através de um estado constante de predisposição ao bem. Porém, como ainda é uma conquista em processo de consolidação, exige do espírito uma orientação voluntária constante no sentido de executar suas tarefas de acordo com a lei. Há nuances da vibração do amor entre a primeira e a segunda fase, inclusive porque nenhum ser passa repentinamente de uma para outra, mas, sim, de forma gradativa e intermitente. Durante a segunda fase, o ser ainda vibra na consciência da própria individualidade, pois, apesar de já se ter desfeito da camada dos fluidos primitivos, ainda leva consigo um véu a separá-lo da integração perfeita com o todo. Essa fase é atingida em sua plenitude pelos homens que conquistaram na Terra uma situação de destaque no serviço à coletividade por amor ao bem. São os iluminados, que deram testemunho de esforço constante para alcançar o esquecimento de si mesmos. A terceira fase, porém, aquela que atinge a integração total com a pureza do amor crístico, bem poucos foram capazes de alcançar e assim mesmo fizeram em determinados instantes de completa lucidez espiritual. Existe nela uma força que unifica o ser com a grande consciência planetária, através do esquecimento completo da própria individualidade,
para somente restar a consciência do eu real em sua maior grandiosa manifestação. Nela a alma não busca a confiança, a serenidade ou o amor porque ela é, de forma absoluta, todas essas vibrações no grau mais apurado que pode ser atingido. Foi assim que Jesus proclamou: eu e o Pai somos um. Estudando as várias graduações na conquista do amor crístico,